Fala galera, jovens e adolescentes, como vocês estão? Então a gente está aqui mais um dia para nosso EBD e o nosso tema de hoje é um tema que tem falado no meu coração nesse tempo, que é crucifica-o. Então a gente vai entender o porquê desse tema e o porquê a gente vai tratar sobre isso um pouco hoje. E o que me fez lembrar, pessoal, desse texto, desse momento, quem estava na EBD de domingo, quando foi a pastora Kelly que fez o momento da palavra de manhã, ela falou de um texto de Marcos, onde fala do cego Bartimeu, que ele teve um encontro com Jesus, ele gritou Jesus, e uma multidão seguia Jesus. Então ela falou sobre esse momento da multidão, que aquela mesma multidão que seguia Jesus, era a mesma multidão que no momento da crucificação apontou Jesus, no momento do julgamento dele falou para ele, crucifica-o, falou para os guardas, falou para Pilatos, crucifica-o. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, no momento que ela trouxe essa palavra. Isso veio bem forte no meu coração, sobre muitas vezes como nós podemos pensar o que aquela multidão fez, ou o que o povo quando estava no Egito fez. Tinha muitas coisas, a gente fala, Deus fez muita coisa para eles, abriu o mar para o povo que estava lá no Egito, fez maravilhas, uma nuvem de fogo guardava eles, uma rocha de fogo guardava eles durante o dia, uma nuvem cobria eles durante o dia, guardando a vida de cada um deles. E no Novo Testamento a gente vê Jesus fazendo vários milagres, várias maravilhas, e tudo acontecendo, e a gente vê aquela multidão falando crucifica-o. E a gente pensa assim, se você já pensou, eu já pensei muitas vezes, como que eles gritavam crucifica-o se eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, se eles viam as maravilhas que Jesus estava fazendo naquele momento, eles viam os sinais, os milagres, as curas, as coisas grandes que Jesus fazia, e mesmo assim eles gritavam, crucifica-o. Mesmo assim, lá no Egito, o povo negava a Deus, o povo se afastava do Senhor, se desviava dos caminhos e o coração deles ia para longe de Deus. Então, se você já pensou nisso, bem-vindo ao time, porque eu já pensei muitas vezes, como que o povo teria coragem de gritar crucifica-o, né? Sendo que ele fazia grandes coisas naquele tempo. Então eu creio que todos nós já pensamos nisso. Já julgamos um pouco o povo, aquela multidão que andava com Jesus, falando como que eles podem xingar Jesus, cara? Como que eles podem acusar Jesus, sendo que Jesus fez tantas obras maravilhosas no meio deles e que eles viram com os próprios olhos. A gente ainda lê da Bíblia, Deus nos dá experiências, mas eles viram com os próprios olhos e julgaram. Mas será que, quando a gente pensa assim, será que nós, naquele tempo, não seríamos igual a essa multidão? Então essa pergunta está no meu coração. Será que se eu estivesse vivendo naquele tempo, que Jesus estava aqui na terra, fazendo milagres, fazendo maravilhas, eu não seria uma parte da multidão, será? Que ia no final lá gritar, crucifica-o? Então foi essa pergunta que veio bem forte ao meu coração. Será que se eu estivesse vivendo naquele tempo, eu seria a multidão ou eu seria como um dos discípulos? Que estaria com Jesus, independente da situação, estava caminhando com Ele, estava sendo corrigido por Ele, estava sendo tratado por Ele. Então essa pergunta eu quero deixar no teu coração assim, será que eu faço parte da multidão ou eu faço parte dos discípulos? Será que se eu vivesse naquele tempo com Jesus, eu seria a multidão ou seria um discípulo fiel dele? Então hoje nós vamos fazer um teste, então vai ser mais ou menos um teste que a gente vai sair no final dessa EBD sabendo responder o que a gente seria se a gente estivesse vivendo naquele tempo, o que a gente tem sido hoje, que a gente vai entender um caminho para a gente poder analisar a situação, analisar a nossa vida e entender se a gente está sendo multidão ou se a gente está sendo um discípulo. Então nós vamos pensar um pouquinho, né? Será que se eu estivesse lá eu ia gritar, crucifica-o também? Será que eu não tenho gritado hoje com as minhas atitudes, crucifica Jesus? Será que eu não tenho me afastado de Jesus, deixado os caminhos dele, ou deixado de ser corrigido por ele para fazer as minhas vontades ou por medo? Então é isso que a gente vai analisar um pouquinho hoje, isso que a gente vai entender um pouquinho hoje daquilo que Deus vem falando no nosso coração, daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo e aquilo que Ele vai ministrar sobre nós durante essa EBD. Então eu queria convidar você a abrir um texto de Mateus no capítulo 8, versículo 1. A gente vai falar um pouquinho sobre a multidão. Mateus, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Primeiro texto sobre multidão. Como a gente vai fazer, pessoal? Só explicando um pouquinho antes da gente começar. A gente vai falar sobre multidões, certo? Então a gente vai falar as características de uma multidão, o que elas tinham, por que elas não se aproximavam de Jesus, porque elas não tinham uma intimidade com Jesus, não eram corrigidas, não eram tratadas, não se deixavam ser tratadas por Jesus. É um pouco disso que a gente vai falar hoje.
Então, eu preciso saber como seria a multidão, eu preciso entender como era a multidão e como eu posso saber se eu estaria na multidão naquele tempo. Então, o primeiro texto que a gente vai falar sobre multidão é Jesus. De Jesus descendo do monte, e a Bíblia fala que uma grande multidão, grandes multidões o seguiam. O segundo texto está em João, capítulo 6, versículo 2. Convido você a abrir também. João, capítulo 6, versículo 2. João, capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: E grande multidão continuava a segui-lo, porque viam os sinais milagrosos que ele tinha realizado aos doentes. Mais um texto. Grande multidão o seguia porque via as maravilhas e sinais que ele estava fazendo com os doentes. Ele estava curando muitas pessoas. E o próximo texto, voltando em Mateus, capítulo 14, versículo 14, que diz assim, Mateus 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então a gente vai ver, galera, a história de Jesus sempre está ligada a uma multidão seguindo ele, uma multidão vendo as maravilhas que ele estava fazendo. Então sempre onde a gente vai ver uma história de Jesus, alguns momentos vai ter uma multidão seguindo ele, uma multidão vendo os sinais, as maravilhas que ele estava fazendo. Então o que nós sabemos sobre a multidão? Então elas acompanhavam a Jesus, eram curados, viam sinais, viam as maravilhas, viam todos os milagres de Jesus. Então a multidão via tudo. Ela estava ali perto, vendo tudo que acontecia, todos os sinais, e eram, inclusive, as pessoas da multidão que eram curadas, que eram tocadas, que eram ministradas por Jesus. Certo? Tá, mas Jesus não queria que ele se aproximasse e virasse discípulos? Com certeza ele queria. Ele queria que todas aquelas pessoas que estavam na multidão se entregassem verdadeiramente, tivessem um encontro verdadeiro com eles, passassem a serem discípulos e não somente um número na multidão, vendo de longe, vendo tudo que estava acontecendo, mas não mudava o seu coração. Então, uma característica da multidão também, não tinham intimidade e não queriam fazer um compromisso verdadeiro, não queriam se tornar discípulos. Então, é isso que a gente vê na multidão. Eles viviam lá, recebendo tudo, ouvindo tudo, mas não tomavam um compromisso verdadeiro de deixar tudo e seguir Jesus, de abandonar a sua vida e seguir a Jesus, de ter um encontro que mudasse a vida delas para sempre. Então eles só queriam um relacionamento superficial, sem abrir mão de nada. Exemplo, jovem rico. E galera, isso eu queria trazer para o teu coração também e nunca tinha percebido. Mas a história de jovem rico, a gente vai ver, lendo um pouco antes do encontro de Jesus com o jovem rico, a Bíblia fala que grandes multidões seguiam a Jesus. Um pouco antes desse encontro de Jesus com o jovem rico, a Bíblia fala que várias multidões seguiam a Jesus. Então o jovem rico provavelmente saiu do meio dessa multidão. Ele também fazia parte dessa multidão. E o que aconteceu? Mateus 19, vamos lá comigo? Mateus capítulo 19, versículo 1. Diz o seguinte, a gente vai ver a parte da multidão e do jovem rico. Mateus 19, 1 diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Versículo 2: Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Então Jesus saiu do lugar, foi para outro e grandes multidões o seguiam. E ali ele curou muitas pessoas da multidão. Certo? E vamos lá para o jovem rico. Descendo um pouquinho lá na sua Bíblia, vai no versículo 16. Diz o seguinte: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Então, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. E aqui começa a história do jovem rico. Então, mais um texto que eu queria compartilhar com vocês. O jovem rico estava no meio daquela multidão. Então, o jovem rico via tantas coisas que Jesus estava fazendo. Via todos os sinais, todas as maravilhas. Quem sabe Jesus não curou alguém da família do jovem rico, algum conhecido do jovem rico. E maior ainda a chance que o jovem rico teve. Ele teve um encontro, ele se aproximou de Jesus e pergunta: Senhor, o que é necessário para eu ter a vida eterna? Então ele teve uma oportunidade ali com Jesus. Mas o que aconteceu? A gente conhece um pouco da história do jovem rico. Jesus confronta ele,
é necessário você cumprir os mandamentos. E ele fala: Senhor, eu já cumpro todos os mandamentos. E Jesus fala para ele: então, vende tudo que você tem e dá aos pobres e me siga. E aí, o jovem rico fica com medo e não toma decisão. Então ele teve um momento assim crucial da vida dele, de se tornar um discípulo ou continuar fazendo parte da multidão. E qual foi a escolha do jovem rico? Continuar sendo parte da multidão. Isso com certeza deixou Jesus muito triste, porque era uma oportunidade que ele tinha de mudar a vida dele para sempre, se ele obedecesse, se ele aceitasse ser corrigido, confrontado por Jesus, ser tratado por Jesus, ser amado por Jesus, cuidado por Jesus. Mas por causa das suas riquezas ele não escolheu isso, ele não quis isso. Infelizmente ele voltou para o meio daquela multidão que deveria ser gigante. Então, o que a gente precisa entender, galera, tirando um pouco da história do jovem rico aqui, é que a vida com Jesus, para saber se a gente é uma multidão ou se a gente faz parte dos discípulos, vai ser uma vida de entrega. Jesus vai confrontar a gente, Jesus vai corrigir a gente. Porque a nossa vida, se a gente for seguir pelos nossos sonhos, pelos nossos planos, pelos nossos passos, pela nossa força, a gente é falho, a gente é muito fraco, a gente carece, precisa do amor do Senhor, da disciplina do Senhor em todo momento. Então, foi isso que o jovem rico se recusou a passar, mas que eu e você possamos estar com o nosso coração aberto para sermos amados por Jesus, sermos tratados por Jesus e vivermos tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, mas você vai pensar assim, vai perguntar para mim: mas Fábio, o que tem a ver a parte da crucificação? Então a gente viu algumas características da multidão, certo? Então, a história de Jesus na Bíblia, ali no Novo Testamento, os Evangelhos, é carregado de textos falando sobre a multidão. Eu citei somente alguns, mas tem vários textos que falam sobre a multidão que seguia Jesus e viam tudo que Jesus estava fazendo. Mas onde entra a crucificação? Isso que a gente vai ver agora. Então a multidão sempre esteve com Jesus. Aonde Jesus ia, tinha uma galera seguindo ele, vendo sinais e maravilhas, mas que não tomavam uma atitude de se entregar verdadeiramente a ele. E agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, então vai um pouquinho para frente de Mateus, abre em Lucas capítulo 23, Lucas 23, do 15 ao 23. Vamos ler um pouquinho e aí a gente já comenta sobre isso. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Então, o momento do julgamento de Jesus. Como podem ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Em uma só voz, a multidão gritava: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por um assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuavam gritando em uma só voz: crucifica-o, crucifica-o. Vamos parar até aqui e a gente vai entender um pouquinho sobre essa multidão. Então, aqui a Bíblia é bem clara, nesse texto de Lucas, que a multidão em uma só voz gritava: crucifica-o. Será que tinham medo do que o povo ia fazer com ele? Será que tinham medo do que os governantes iam fazer? Medo dos soldados que estavam ali? A gente não sabe, mas a gente sabe que eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Jesus. Senão essa não seria a postura deles. Senão eles não estariam gritando crucifica-o. Eles estariam gritando outra coisa, adorando a Jesus, glorificando a Jesus, estariam se rendendo a Jesus, agradecendo a Ele, mas não gritando crucifica-o. E o que a gente pode entender assim, né? Essa mesma multidão que acompanhou sempre Jesus, todas as maravilhas e sinais dele, chegou nesse momento do julgamento de Jesus, gritaram para ele: crucifica-o. E cara, se a gente falar assim que eu nunca pensei nisso, a gente vai estar mentindo, mas a gente já pensou: por que eles gritaram crucifica-o? Como que eles conseguiram gritar crucifica-o sabendo que Jesus fez grandes maravilhas? Eu já pensei muito nisso, confesso que já até fiquei bravo com essa multidão, falando: como que eles podiam gritar isso? Mas Jesus fez eu entender de uma maneira diferente essa multidão. Nessa multidão, nos dias de hoje, naquilo que a gente está vivendo hoje, da nossa sociedade, da nossa realidade nos dias de hoje. Eu creio que, como lá no Antigo Testamento fala do povo, do Egito, saindo de lá, Deus acompanhando a vida deles, cuidando deles, tratando deles todo dia, todo momento, dando seu amor, tudo, e mesmo assim eles
negaram a Deus. Mesmo assim, eles não entraram na terra prometida. E depois, no Novo Testamento com Jesus, a mesma coisa. Por que será que nesse tempo que a gente está vivendo hoje não ia acontecer? Com certeza, ainda existem aqueles que fazem parte da multidão e aqueles que fazem parte dos discípulos de Jesus. E qual deles nós somos? Qual deles a gente está escolhendo ser ou qual deles a gente está sendo nesse exato momento? Então, a multidão se caracteriza em espetáculos, em mover, em plateia, em algo maravilhoso, em sinais, em somente a mão de Jesus. Então, uma característica bem forte da multidão é se mover pelos espetáculos. Então, por que eles, vendo tudo aquilo, ainda assim gritaram crucifica-o? O que veio bem forte no meu coração? Eles se moviam por espetáculo. Então, eles achavam que Jesus era um cara qualquer, que não tinha autoridade, mas que fazia alguns shows para eles. Fazia alguns espetáculos que chamavam a atenção deles, e era bom ver isso. Porque se eu estava no meio da multidão, uma hora ou outra, Jesus ia olhar para mim, ia me curar de uma dor de cabeça, ia curar de uma dor de barriga, ia curar meu filho, ia curar minha mãe, ia fazer alguma coisa. Mas porque eu queria somente as mãos de Jesus, somente aquilo que ele poderia fazer por mim. Então eles só estavam interessados nisso, naquele mover que Jesus fazia naquele tempo. Então, outra característica que a gente deve falar da multidão, ela não permanece. No momento da crucificação não havia a multidão que seguia Jesus. Então, se a gente for ver, no momento da crucificação de Jesus, não tinha multidão nenhuma. Tinham poucas pessoas lá, aos pés da cruz, olhando para Jesus, vendo tudo aquilo que aconteceu com ele, toda a obra maravilhosa que ele teve que pagar para que a gente estivesse aqui hoje. Então, a multidão abandonou Jesus, literalmente. E quando ele morreu, a multidão sumiu. Pois os espetáculos acabaram, as bênçãos acabaram, os sinais acabaram. Então agora eu convido você a pensar um pouquinho, será que a gente não está sendo igual à multidão? Que só anda com Jesus mediante aquilo que ele pode fazer para a gente? Só pela maravilha? Eu acho que tem aqueles crentes que vivem só de evento em evento, aquelas pessoas só se interessam naquilo que pode acontecer comigo e não se interessam em ter uma vida com um verdadeiro propósito, uma vida que seja entregue ao Senhor para viver tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. Então vamos entender, vamos puxar essa história da multidão e discípulos para os nossos dias de hoje. E aí a gente começa a entender um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar e sobre o tema crucifica-o, multidão ou discípulos, o que eu sou. Então nós temos vivido um tempo onde as grandes reuniões estão proibidas, o templo está com as portas fechadas, os eventos cancelados, várias coisas estão paradas ou não estão acontecendo da maneira como aconteciam. Que tinha todos os cultos, estava a galera reunida todos os dias de culto, quando tinha algum ensaio, quando tinha algum momento especial na igreja, as portas estão fechadas, os eventos foram cancelados, os templos estão fechados, agora saiu mais uma lei, a gente está vivendo nesse exato momento isso. E o que está acontecendo? Então, para muitas pessoas, acabou o mundo. Nossa, né? Como eu vou viver agora se não tenho igreja, se não consigo ir para a igreja, se não consigo ver os meus irmãos, se não consigo estar lá dentro. Mas, galera, o que eu quero refletir com vocês assim é que as portas dos templos estão fechadas, os eventos foram cancelados, mas Jesus continua o mesmo, Jesus permanece o mesmo e o nosso coração tinha que estar no mesmo lugar, como se as portas estivessem abertas. Então é isso que a gente deve fazer uma análise aí. Então, mas onde está aquela multidão que sempre víamos? Cadê a multidão que sempre estava aqui na igreja? Né? A gente vê alguns cultos lá ao vivo, a gente acompanha quem está lá, mas cadê aquela multidão que sempre via quando tinha eventos, quando tinha cultos, com às vezes pastores de fora, com eventos grandes acontecendo? Cadê aquela multidão? Então a gente se pergunta, aonde foi parar essas pessoas que se moviam de evento em evento, somente de culto em culto e não de uma vida verdadeira com o Senhor? Para onde elas foram? Né? E será que essas pessoas não somos eu e você? Né? A gente tem que pensar nisso. Aonde eu estou? Poxa, né? Como que eu posso analisar isso? Então esse é o melhor tempo para analisarmos se somos multidão ou discípulos. Os discípulos permanecem, a multidão se acaba. Hoje, sem os espetáculos e eventos, como nós estamos? Então, sem as coisas presenciais, como nós estamos? Os discípulos, vamos lembrar de novo lá, os discípulos permanecem. Eles continuam com o coração em Jesus, independente do que aconteça. Mas a multidão se espalha e logo se acaba, porque só estava atrás de Jesus por aquilo que ele podia dar para cada um de nós. Então, se nosso amor, vamos avaliar agora um pouquinho lá, indo para o encerramento. Se o nosso amor se esfriou nesse tempo,
Se perdemos o interesse, é um grande sinal de que nós éramos ou que nós somos a multidão e que provavelmente também gritaríamos crucifica-o se Jesus estivesse sendo julgado. Eu coloquei um ai aqui porque isso doeu quando eu entendi também. Então vamos lá, recapitulando, lembrando um pouquinho. Se nosso amor se esfriou nesse tempo, que a gente está vivendo de pandemia na nossa casa e tal, se nosso amor se esfriou, se a gente perdeu o interesse por Jesus, se a gente perdeu o interesse pela palavra, por oração, pelo devocional, se a gente perdeu esse interesse por Jesus, é um grande sinal que nós somos ainda parte da multidão. E o que a gente vai fazer com isso, né? E que provavelmente nós gritaríamos também crucifica-o. É uma realidade difícil de aceitar, difícil de assumir? Com certeza é. A gente nunca vai querer se comparar com a multidão, a gente sempre quer se comparar aos discípulos. Mas o que dá essa diferença entre discípulos e multidão são essas características. E como a gente está vivendo, o que a gente é hoje, como a gente está vivendo hoje. A gente tem que pensar nisso e tirar um tempo assim para a gente parar tudo e pensar, poxa, como eu estou vivendo? Como está sendo a minha vida? Onde eu tenho plantado? Como que eu vou sair daqui? Né? E assim como o jovem rico, ele teve uma oportunidade lá diante de Jesus e Jesus falou para ele, vende tudo que você tem, esqueça as tuas coisas aí, esqueça os teus sonhos, passe para mim e me siga, cara. Então Jesus, a esse momento, pense, se a gente for ver o chamado de Pedro, o chamado dos discípulos, eles tiveram que deixar alguma coisa. Então Jesus, se esse jovem rico aceita e vende tudo que ele tem, dá aos pobres, começa a seguir Jesus, provavelmente seriam 13 discípulos a história, porque ele também deixaria tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Mas essa foi a escolha dele. Ele disse não para Jesus. Pedro disse sim, Tiago disse sim, João disse sim, e a gente viu o que aconteceu com a vida dele, sendo discípulos e não multidão. Então Jesus sempre vai diferenciar um de outro. Com os discípulos ele falava face a face, revelava grandes coisas. Para a multidão ele falava em parábolas, para eles não entenderem tudo aquilo que ele veio fazer aqui. Mas então pense, como eu tenho vivido hoje, como discípulo ou como multidão? Então é a nossa hora, é como se Jesus estivesse hoje na nossa frente falando assim, é tua chance, me entregue tudo e me siga. Como aquele momento com o jovem rico. Vamos pensar que Jesus está fazendo isso com a gente agora, nesse exato momento. Então é a nossa chance de dizer para ele, Jesus, eu quero te seguir. Eu vou te seguir, eu não quero mais ser parte da multidão, eu quero ser um discípulo verdadeiro teu, seguindo o Senhor onde o Senhor for, aprendendo com o Senhor, sendo corrigido pelo Senhor, sendo amado pelo Senhor, sendo cuidado pelo Senhor, sendo tratado pelo Senhor. É nessa dependência que o Senhor quer nos colocar. Então é a nossa hora de acender a chama no nosso coração, cultivar o nosso devocional, cultivar o nosso tempo com Deus, não esquecer disso, porque isso é muito importante na vida de um cristão. Então Deus está nos preparando para uma grande coisa que Ele vai fazer, um grande avivamento, um grande mover dele. Mas para nós não ficarmos como a multidão, nós temos que fazer alguma coisa, tomar uma atitude diferente, senão a gente não participa. A multidão não sentava à mesa com Jesus. A multidão não tinha intimidade com Jesus. A multidão não sabia das revelações íntimas que Jesus fazia só com os discípulos. E eu creio que eu e você queremos participar de tudo que Deus vai fazer ainda nesse mundo, aqui em Castro, na nossa nação. Nós queremos participar. Então é nossa hora de se levantar, tomar uma posição diferente, uma decisão diferente e começar a seguir Jesus como discípulo e não mais como multidão. Então faça essa autoavaliação agora, pare um pouco e pense. Cara, se o nosso amor se esfriou nesse tempo, é um grande sinal que eu fazia parte da multidão e que eu estaria lá também gritando, crucifica-o. E isso é muito sério. Para a gente pensar, a gente já tem um tempo vendo tudo aquilo que Jesus está fazendo. Eu e você já vimos grandes maravilhas de Deus na nossa vida, na vida de outras pessoas, acompanhamos, recebemos a palavra, recebemos o alimento diário do Senhor, como aquela multidão também recebia. Mas o que nos diferencia de multidão e discípulo é aquilo que a gente entrega, é aquilo que a gente abre mão, é aquilo que a gente decide falar, sim, Jesus, eu sou um discípulo, eu te sigo e vou com o Senhor onde o Senhor for. Então que essa mensagem possa ficar no seu coração e que a gente possa entender a cada dia que nós fazemos parte dos discípulos e não da multidão. Que essa seja a nossa escolha diária, todo momento seguindo a Jesus como um discípulo de perto, na intimidade e não mais de fora, de longe como uma multidão. Beleza, galera? Então Deus abençoe e até a próxima.